Aqui vai um resumo direto e responsável da maldade de Adolf Hitler. Hitler foi o líder da Alemanha nazista e o principal responsável por um dos maiores crimes da história humana. Movido por uma ideologia racista e autoritária, ele defendia a falsa ideia de superioridade ariana e transformou o ódio em política de Estado. Sob seu comando, o regime nazista promoveu o Holocausto, o assassinato sistemático de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, como ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos e prisioneiros de guerra. Esses crimes foram executados por meio de campos de concentração e extermínio, trabalhos forçados, fome, tortura e execuções em massa. Hitler também foi responsável por iniciar a Segunda Guerra Mundial, uma guerra de conquista que devastou países inteiros e causou mais de 60 milhões de mortes. Ele destruiu democracias, perseguiu a imprensa, eliminou adversários e governou pelo medo, propaganda e violência. Em resumo, a maldade de Hitler não foi apenas pessoal, mas organizada, ideológica e industrial, transformando preconceito em genocídio e poder em destruição em escala global. Criança sobrevivente sendo retirada das barracas em Auschwitz. Entrada principal do campo de extermínio Auschwitz-Birkenau. Mulheres sobreviventes em Auschwitz. Logo após a libertação, crianças sobreviventes do campo de Auschwitz saem das barracas, malas que pertenciam a pessoas deportadas para Auschwitz. Cabelo de mulheres prisioneiras, pronto para ser embarcado para a Alemanha, é encontrado na libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Médico soviético examinando sobreviventes do campo de Auschwitz. Vista de cerca de arame farpado e de barracões de prisioneiros em Auschwitz. Como Hitler chegou ao poder? Hitler não chegou ao poder sozinho nem de repente. Foi um processo perigoso, feito de crise, propaganda e oportunismo. Crise econômica e social. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava humilhada, endividada e com desemprego em massa. Muitas pessoas procuravam culpados e soluções simples. Discurso de ódio e falsas promessas. Hitler usou discursos emocionais, apontando inimigos internos como judeus, comunistas e estrangeiros. Prometia ordem, orgulho nacional e recuperação econômica. Propaganda eficiente. O Partido Nazista dominou o uso de propaganda, símbolos, desfiles, cartazes, rádio e repetição constante de mentiras até parecerem verdades. Chegada legal ao poder. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler por vias legais. Depois disso, usou incêndios, medo e leis de exceção para eliminar adversários, censurar a imprensa e acabar com a democracia. Ditadura total. Rapidamente, concentrou todo o poder em si, transformando a Alemanha em um estado policial, onde discordar significava prisão ou morte. Impactos disso até hoje. Os efeitos do que Hitler fez não ficaram no passado. Memória do Holocausto. O genocídio marcou para sempre a história judaica e a consciência mundial. Museus, datas de memória e educação existem para que isso não se repita. Direitos humanos modernos. Depois da guerra, o mundo criou tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente para impedir atrocidades semelhantes. Alerta contra o extremismo. O nazismo virou exemplo máximo de até onde o ódio, o racismo e o autoritarismo podem levar quando não são combatidos cedo. Leis contra o nazismo. Em vários países, símbolos nazistas e a negação do Holocausto são crimes, porque essas ideias ainda causam violência e radicalização. Em resumo, Hitler chegou ao poder explorando o medo, a crise e a desinformação. O impacto disso ainda ecoa como um aviso histórico. Quando o ódio vira política e a democracia é desmontada por dentro, o resultado pode ser catastrófico. E só descobriram seu campo de extermínio após capturarem 2 soldados soviéticos, que abriu os olhos dos que ainda estavam vivos de lutar contra os soldados no campo de extermínio e fugir para que o mundo soubessem a maldade de Hitler e seus soldados. E os soldados fizeram um esquema onde todos que tinham funções para ficar só com os soldados alemãos pudessem matá-los enquanto lavavam a roupa e costuras,
Os homens que teriam coragem de matar, e esses foram os heróis dos holocaustos, mulheres que mataram os soldados na troca da roupa, e homens mesmo fracos conseguiram matar um soldado que guardava o portão e o outro liberava os soldados soviéticos que imobilizaram os outros soldados e começaram a matar os alemães enquanto os sobreviventes atravessavam a fronteira para os soviéticos ajudarem seus soldados que davam cobertura aos adultos para buscar ajuda dos outros soldados, onde foram ordenado a rota para os soldados soviéticos, evitando assim os alemães, e muitos morreram ao sair do portão, e os que conseguiram foram até os soldados soviéticos buscar ajuda para salvar as crianças e os soldados que ainda estavam lutando contra os alemães, e a força foi ao encontro dos soldados, e assim foi descoberto o demônio conhecido Hitler e seus soldados mortos e outros capturados, e assim acabou o seu poder da maldade. E as pessoas da cidade pedem para os turistas visitarem o local com respeito e não para aparecer num local onde foi dor e sofrimento.